Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Meu nome é Aline Macedo. Sejam muito bem-vindas a essa live do Vestida para o Sucesso, onde aqui é um espaço de sororidade, onde a gente conversa sobre assuntos que nos interessam no desenvolvimento profissional, emocional, de negócios, na carreira de empreendedora individual. E hoje o nosso tema é sobre como superar desafios, como superar os seus medos, as suas limitações, os seus temores, as suas preocupações para conseguir levar o seu projeto adiante, tá bom? Então, agora que tá tudo ok nas duas redes sociais, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Aline Macedo, eu sou idealizadora do Vestida para o Sucesso e do Liberdade Profissional, onde eu ajudo pessoas, especialmente mulheres, a serem felizes e realizadas com aquilo que elas amam de paixão fazer. E se elas ainda não sabem aquilo que elas querem fazer, eu ajudo nesse caminho também, tá? Então, nessa live de hoje, a gente vai ter muito conteúdo, muita técnica de coaching, muitas ferramentas. Então, pega papel e caneta e se prepara, porque a gente vai conversar bastante aqui, mais ou menos 1 hora, tá? Para que você realmente consiga avançar, ir para o próximo nível dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você ama de paixão fazer. Quero saber também de onde você está falando, se apresenta, qual a sua expectativa para hoje, o que você veio buscar aqui dentro dessa aula comigo, né? Qual é o conhecimento que você está buscando atualmente para conseguir deslanchar na sua carreira de empreendedora, seja você autônoma, profissional liberal, coach, artesã, palestrante, terapeuta, nutricionista, porque tem várias mulheres que nos acompanham e que são de diversas áreas. E isso é muito bacana porque a gente troca muita informação, troca muita ideia sobre diversos assuntos de diversos mundos que podem ajudar umas às outras. Então, se apresenta, fala a tua cidade, qual é o objetivo que você veio buscar aqui dentro desse tema, superar, acessar o seu poder interno para superar medos, bloqueios e ir além, né, para fazer o teu projeto de fato avançar e decolar no mundo. O que você vai aprender aqui comigo hoje? O que eu preparei? Além das técnicas de coaching, ferramentas que eu vou aplicar com você, você vai aprender a dominar a sua mente para que ela trabalhe ao seu favor e não contra você. E deixe de lado, né, os sabotadores, aquelas coisas que vêm afastar a gente do nosso objetivo ideal, que vem afastar a gente daquilo que a gente nasceu para fazer e que quer ser reconhecida por aquilo, quer fazer aquilo de paixão, de coração, e claro, precisa remunerar por isso, porque senão é só um sonho, não é um negócio. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre como dominar a sua mente para aumentar a sua consciência e superar aí os desafios que você vai encontrar ou que você já está encontrando. E quem perdeu a aula anterior, ela tá salva aqui na timeline do Facebook, tá? Do Vestida para o Sucesso. Na aula anterior a gente falou sobre como crescer, se destacar, avançar no seu projeto, né, para jogar um jogo maior. Como que você faz para avançar naquilo que você quer fazer? E muita gente, né, algumas pessoas me procuraram pedindo para falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o primeiro degrau do Vestida para o Sucesso, que é o resgate de você mesma, para que você consiga avançar, fortalecendo a sua autoconfiança, a sua autoestima profissional, para saber o que é que você precisa fazer de fato para se destacar no meio em que você atua e ser bem paga por isso. Então, por isso que a gente vai falar hoje sobre medo, sobre bloqueios, sobre aquilo que está travando você de avançar. Vamos para uns combinados, né? O que eu preciso que você faça agora? Bom, além de chamar suas amigas para cá para compartilhar esse conteúdo que vai ser muito intenso, muito bacana, fecha as outras redes sociais, se você não está no Instagram, ou se você não está no Facebook, se você tiver alguma outra rede social aberta, por exemplo, o WhatsApp, fecha, pega papel e caneta, porque a gente tem muito exercício para fazer aqui. A gente vai ficar juntas mais ou menos 1 hora. Então, no final, eu vou aplicar com você 4 técnicas poderosíssimas para você acessar esse poder interno aí e superar seus medos, seus bloqueios, colocar o teu cérebro sábio no comando da sua vida, do seu negócio, para você saber, a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, o que é que você precisa fazer. Seja muito bem-vinda quem está chegando aqui na live. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gisela. Sejam bem-vindos. Peguem papel e caneta, porque a gente já vai começar essa aula sobre como você pode acessar o seu poder e superar temores, preocupações, bloqueios, medos, para conseguir
levar os seus projetos adiante, avançar naquilo que você precisa fazer e quer colocar no mundo com toda a sua intenção, com todo o seu coração, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Aline Macedo e eu sou mãe, sou empreendedora, moro em São Paulo, sou casada. É importante eu colocar isso aqui para vocês me conhecerem um pouco mais, a minha pessoa, quem está chegando aqui agora e não me conhece ainda. Eu sou a idealizadora do Vestida para o Sucesso, que é um programa para acelerar projetos empreendedores de mulheres que trabalham sozinhas, elas são a empresa. Especialmente, mas a gente conversa com homens também, homens que têm esse lado mais intuitivo, mais visionário, né, aguçado, que precisam também desse caminho de fazer aquilo que eles amam e trabalhar muito engajados, empenhados nisso e serem bem remunerados por isso. Tá? Então, esse é o meu propósito, esse é o projeto do Liberdade Profissional e do Vestida para o Sucesso, onde eu facilito esse caminho aí através das técnicas de coaching. O que a gente vai falar hoje não é só com base na minha experiência pessoal e profissional, também tem comprovação científica. Eu vou trazer nomes aqui de profissionais já reconhecidos aí no mercado da psicologia, são PhDs em inteligência emocional, inteligência positiva. A gente vai conversar sobre o trabalho dessas pessoas e como que você pode usar essas técnicas que já estão à sua disposição para avançar. Então vamos lá. Você conhece alguém que tem um potencial enorme, que tem uma inteligência, que é super gente boa, mas que, de alguma maneira, quando precisa realizar, avançar para o próximo passo, ir para o próximo nível, começa a travar, né? Começa a pensar demais, planejar demais, executar de menos, porque está envolvido numa rede de incertezas, de inconsistência, de não saber o próximo passo, de não conseguir avançar naquilo que quer. Se você conhece alguém, talvez conheça intimamente essa pessoa, né? Talvez ela seja você, fica aqui comigo, porque a gente vai começar a limpar esses medos e bloqueios, essas interferências do ego, do crítico interno, dos sabotadores. Eu vou te explicar mais a fundo aqui dentro dessa live como que isso tem influenciado a sua vida. E mais, se você conhece alguma mulher empreendedora, algum homem que quer avançar no seu projeto, mas que de alguma maneira está precisando ouvir isso aqui que a gente vai conversar hoje, por favor, compartilhe esse conteúdo, tá? Dá coraçõezinhos para saber que você está entendendo o que eu estou te falando. Chama as pessoas para cá, porque a gente realmente vai ter muita coisa para falar. O Marcos falou eu lá. Bacana, Marcos. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre por que isso acontece, né? Por que às vezes a gente trava, sabendo que a gente é capaz demais, que dá para a gente evoluir, dá para a gente avançar. E ao longo do caminho a gente começa a se perder, né? Começa a acontecer várias coisas que vão impedindo a gente de, um dia após o outro, construir um tijolinho do nosso grande projeto, né? Por que essas travas ao longo do caminho acontecem e impedem essas pessoas incríveis, extraordinárias, de colocarem seu projeto no mundo, seja através do seu produto ou através dos seus serviços, em favor das outras pessoas, né? De empreender de fato com propósito. Oi, Vânia, que bom que você está aqui. Estou muito feliz, gente. A Vânia está fazendo um esforço gigante para estar aqui, porque ela operou essa semana. Parabéns, viu, Vânia? Parabéns mesmo de coração, porque você é uma guerreira e o teu projeto vai longe. E aqui eu estou falando agora, nesse momento, sobre a causa, porque às vezes a gente tem um projeto lindo em mente, né, sabe o impacto social desse projeto, sabe o quanto o nosso produto poderia ajudar outras pessoas ou até mesmo o planeta, e às vezes não consegue desempenhar, né, não consegue produzir com a mesma intensidade que a nossa paixão está latente aqui dentro, né? Então, a grande causa dos bloqueios, né, de que impede a gente de avançar, são os medos. A gente vai falar mais a fundo por que os medos são tão profundos e por que às vezes a gente nem reconhece os medos que a gente tem. Mas essa questão de nos conhecer profundamente, né, de fazer uma autoanálise constante, de fazer uma higiene mental, para tirar essa bagunça interna que a gente tem todos os dias, de vários pensamentos, falando que você não vai conseguir, que você vai sofrer crítica de fulano, de ciclano, que você vai ser julgado, que não, você está no caminho errado, que você devia estar fazendo outra coisa, se você vai trocar o certo pelo duvidoso. Então, toda essa bagunça mental, ela vai criando, enraizando dentro da gente e não ajuda a gente ser a gente mesmo, né? E nós não aprendemos
na escola, nas famílias, na nossa educação, como fazer essa higiene mental diária e às vezes mais de uma vez por dia. E esses medos, eles nos roubam o nosso potencial interno, aquilo que a gente podia ser em toda a plenitude, mas se esconde nos bastidores. Por quê? A gente aprendeu, né, na sociedade que a gente foi criada, ela valoriza o endeusamento das pessoas. É bacana, hoje em dia, você postar a vida dos sonhos, né, você dizer que você fez formação nisso, que você fez formação naquilo, que você viajou para fora, que você conheceu não sei quem. Então, seres humanos perfeitos, né, é a fase que nós estamos vivendo hoje nessa era digital. Né? Pessoas que realizam, pessoas que acontecem, e ninguém de fato conhece os bastidores. Qual é o preço que essa pessoa está pagando por trás de tudo aquilo que ela mostra. Então, às vezes é um preço emocional muito grande, às vezes é um preço de não ter tempo para outras coisas que ela acaba julgando importante, mas não consegue se dedicar, porque tem muita coisa aqui dentro dela dizendo que isso não é para ela agora. A gente tem medo de assumir a nossa limitação, né, de reconhecer que a gente erra, que a gente tenta e às vezes não dá certo, que a gente está aprendendo, está se desenvolvendo, porque ninguém nasce sabendo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então tá todo mundo se desenvolvendo. Ninguém é perfeito, porque se estivéssemos já na perfeição, não estaríamos aqui. A gente já tinha passado para o lado de lá. Né? A gente já não tinha mais o que fazer aqui. Então tá todo mundo se desenvolvendo. Mas isso não é falado, isso não é mostrado. Por quê? Se vocês prestarem atenção, né, como eu falei, dessa sociedade que valoriza o endeusamento, quando uma pessoa comete um erro, faz uma coisa que não saiu tão certo, o que ela vira na internet? Ela vira meme, né? E quem não tem medo de virar meme? Quem não tem medo de virar piada? Então, às vezes, a gente acaba se escondendo. E às vezes não é nem só na internet, né? É na empresa, é na família. Todo mundo tem o medo do julgamento, da crítica, da exposição. E quando a gente barra nesse medo e se encerra dentro da gente, não cresce, não vai para todo o potencial que a gente poderia ser e não está sendo, o que acontece dentro da gente é uma frustração profunda, uma sensação de vazio, uma sensação de, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O tempo está passando e eu não concluí aquele projeto que eu queria fazer, mas fulano já está fazendo, já está avançando, você começa a se comparar com o outro e vê que você não está fazendo, entre aspas, nada, né, a respeito daquilo que você tanto queria fazer. Se isso faz sentido para você, se você está se identificando, coloca aí para mim no chat, faz sentido, às vezes eu penso isso mesmo, né? Interage comigo, porque essa é uma aula interativa. Eu quero aqui ajudar vocês ao máximo que eu puder, e essa troca, né, ela faz eu saber se eu estou no caminho certo ou se vocês precisam de um outro direcionamento. E aí eu mudo a linha de raciocínio aqui da aula, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente estava falando, né, que a nossa personalidade ela é moldada pelas expectativas da sociedade, dos outros, daquilo que as pessoas ensinaram para a gente lá na nossa infância como certo. E a gente vai tentando se adaptar, a gente vai tentando se moldar. Qualquer coisa fora dessa caixa dá medo, porque ela é desconhecida. Muitas vezes, o teu chamado de alma, aquilo que é a sua missão de vida, é algo que ninguém na sua família fez, ninguém no seu círculo de relacionamento fez. Você, às vezes, tem um projeto completamente novo, inovador, que ninguém nunca no mundo fez. E aí, por medo, por trava de como que o mundo vai receber isso, é mais fácil, entre aspas, não fazer. Só que o preço que a sua alma paga por isso é muito grande. Porque é isso que eu disse, você começa a viver no vazio existencial. Tá sempre incomodado, tem sempre alguma coisa angustiante dentro de você. Você sabe que você podia mais, mas não sabe exatamente por onde começar. Essa falta de clareza vai gerando mais insegurança e vai virando um círculo vicioso. E aí o medo, do medo você entra na culpa você entra nessa sensação de perda, e dessa sensação de perda você vai para uma raiva de você, uma raiva de, poxa vida, por que eu não tô fazendo nada? Por que eu não fiz aquilo quando eu devia ter feito? E começa a reviver isso daí como um looping.
A gente chama isso do ciclo da autossabotagem. Ele começa no medo. O medo de avançar, o medo de arriscar, o medo das novas experiências, o medo da crítica, o medo do julgamento, o medo de deixar a estabilidade, entre aspas, né, uma estabilidade que você tem aí, né, ou seja com o seu parceiro, ou seja no emprego formal, ou seja numa rotina que você já conhece, que é uma estabilidade que você já vive e que você precisaria mexer. E teu cérebro mais antigo, né, o seu cérebro mais racional, ele diz para você: você está conseguindo sobreviver aqui, você está conseguindo manter aquilo que você veio para fazer minimamente aqui nesse nível que você está, então para que avançar? Ele não quer que você avance por pura e simples questão de proteção. Porque do outro lado do medo, ele não sabe o que tem. Mas dentro de todas essas situações aqui que são desconfortáveis, mas são conhecidas, ele sabe lidar, o teu cérebro sabe lidar. Então ele sabe, por exemplo, como fazer para pagar aquela faturinha do cartão. Ele sabe, por exemplo, como fazer para, se alguém vier falar as mesmas críticas de sempre, como que você revida, né? Então, ele quer te manter nesse lugar mais, entre aspas, confortável, na zona de conforto. Só que ela é uma pura zona de desconforto. Porque do outro lado do medo, quando você expande esse campo aí, saindo da zona de conforto, existe a sua zona de expansão, onde é para você crescer, onde é para o seu projeto florescer. Só que, se você continua nesse ciclo da autossabotagem, a energia que você gasta para atender essa necessidade neurótica do teu cérebro, de te manter no lugar, de manter tudo certinho, de manter tudo perfeito, de atender o status social, de ser certinho, de não fazer coisas que as pessoas podem vir te julgar, isso tem um preço muito grande, isso é muito caro. É um desgaste emocional, uma perda de energia de vida enorme. E quando a gente começa a viver pautado nesses padrões de autossabotagem, de autocrítica profundo, de busca pela perfeição, se não tiver perfeito eu não faço, isso começa a drenar o nosso prazer de viver. Perde o brilho nos olhos, perde a energia de vida. Faz sentido? O Marcos falou que faz sentido, que o que eu tô falando aqui faz sentido. Deem aí um like, coração, compartilha a live, porque a gente ainda tem bastante conteúdo para falar. E aqui a gente está só no comecinho, né? Falando sobre o que é esse problema, como ele se agrava conforme a gente não o domina, essa questão do medo. E o medo da cobrança, da crítica, do vexame, da rejeição, como eu falei, ele nos aprisiona, não deixa a gente expandir, não deixa a gente crescer e drena a nossa energia de viver. Não sei quem viu que eu postei tanto no Instagram quanto no Facebook sobre esse livro aqui, ó, Chapeuzinho Amarelo. Eu peguei um livro infantil para ilustrar essa questão do medo dos adultos. Por quê? Não sei se vocês conhecem, mas acho que muita gente conhece, é da coleção dos livros infantis do Itaú, lá de uma das primeiras edições. E ele fala de uma menina que ela tinha medo de absolutamente tudo. E ela, entre aspas, parou de viver por causa dos medos dela. Ela não brincava, ela não comia, ela não saía. Ela foi parando, foi travando. E dentro de todos os medos que ela alimentava, ela tinha medo de um tal do lobo, que ela ouviu falar, mas que ela não tinha certeza se existia. E eu fiz essa analogia para os nossos medos. Né? Quais são os lobos que você está acreditando que existem? Que alguém veio te contar, ou que a tua mente criou, e que você está ali dando a melhor comida para esse lobo. Todos os dias, é nele que você acredita. E no caso da Chapeuzinho, de tanto pensar no lobo, de tanto imaginar o lobo, de tanto sonhar com o lobo, um dia ele apareceu na frente dela. E isso acontece com a gente também. Tá? Nós somos seres magnéticos. Tudo aquilo que a gente sente, pensa, a gente inconscientemente cria. E acaba atraindo situações para provar para o nosso cérebro que ele estava certo sobre aquilo que a gente criou. E foi o que aconteceu com a Chapeuzinho Amarelo. Ela, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, ele veio. E os nossos piores medos também acontecem. A minha mãe sempre falava, quando eu era criança, que tudo aquilo que a gente mais tem raiva acontece. Ela falava assim, essa frase é uma das clássicas de mãe lá em casa. E
Hoje, né, traduzindo para esse mundo do coaching, da física quântica, o que isso quer dizer, né, o ensinamento dos antigos? Toda vez que você imprime um sentimento muito forte, seja ele positivo ou negativo, o teu cérebro começa a buscar essa referência ali para provar que isso é real. Ela poderia ter trocado, né, tudo aquilo que a gente mais espera com alegria também acontece. Hoje eu já aprendi a interpretar isso daí. Mas, naquela época, era a forma como ela conseguia expressar pra gente que é aquilo que a gente mais teme, aquilo que a gente mais coloca força, isso vem, de alguma maneira. E dentro do coaching, como eu disse, a gente estuda isso mais a fundo, dizendo que aquilo que você pensa, você sente, você reage no mundo e você cria. As suas ações começam a cooperar para provar essa tese. Então, vamos treinar o cérebro para olhar para aquilo que você quer enxergar, para aquilo que você quer de fato atrair. Sair dessa questão do medo, dessa cobrança, dessa crítica, do vexame, da rejeição, do medo de colocar aquilo que você veio fazer no mundo e ser medido com a régua dos outros. Só você sabe onde o seu calo aperta. Só você sabe os bastidores que você vive aí todo dia. Só você sabe dos seus sentimentos. Então a gente usa a régua dos outros para medir o nosso sucesso. A gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Para todo mundo tem uma questão difícil de lidar aí por trás. E a gente pode muitas vezes ficar só nessas questões difíceis sem olhar para o outro lado. Sem olhar para aquilo que de fato poderia fazer a gente avançar e sair, né, de só olhar para o medo, olhar para a dor, olhar para a dificuldade, tá? Então, quando a gente está exposto, né, quando alguém aponta as nossas falhas, quando alguém fala da nossa falta de resultado, daquilo que a gente podia estar fazendo e não está fazendo, quando alguém vem rir da gente, né, do nosso projeto, a gente às vezes tem até vergonha de compartilhar o tamanho do nosso sonho, tem até medo de sonhar. O que acontece quando a gente sofre essa exposição? A gente chega a mudar de humor, não é verdade? Quando alguém vai falar, nossa, que nada a ver, né, isso que você está pensando, por que você não faz outra coisa? Você vai perder tempo. A gente chega até a mudar de humor. E nesse vício, porque os comportamentos negativos viciam também, você começa a perder o brilho de brincar, de levar as coisas de um modo mais leve, de uma forma de enxergar realmente oportunidades. Quando você está brincando com uma criança, não sei aqui quem é pai, quem é mãe, quem já tem sobrinho, quando você tem a oportunidade de brincar com uma criança, ela viaja na maionese, né? Ela vê soluções mais criativas para alguma situação que você joga ali para ela e que às vezes é um problema de adulto que você brincou ali com ela, e ela joga de um modo de ver de uma forma bem diferente que você nem tinha imaginado. E a gente, quando fica adulto, esquece de olhar para todas as hipóteses possíveis. Nosso cérebro vai sendo cada vez mais treinado para se defender. E a defesa representa, muitas vezes, ou ataque ou fuga. E ambas são motivadas pelo medo. Pelo medo de ser aniquilado do mercado, pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de ser rotulado, né? Todos nós temos essas questões aí que a gente tem receio, né? E o grau de envolvimento com isso, com esse padrão de comportamento, é o que você precisa avaliar como é que tá aí na tua vida hoje. Quando as coisas ficam tudo muito sério, tudo muito pesado, tudo muito difícil, a gente dá espaço para o quê? Para insegurança, para baixa autoestima, para autocrítica desenfreada. Você começa a ser o seu pior carrasco, né? Você começa a se chicotear o tempo inteiro, você começa a falar para você que você só faz coisa errada, que você devia estar fazendo mesmo outra coisa, você começa a dar ouvidos para todas essas vozes em coro aí do mundo que dizem que não vai dar certo. Você também começa a se vitimizar, poxa, mas olha só, tá vendo, é difícil mesmo, coitada de mim, eu vim de uma família pobre, vim de uma família humilde, você começa a comprar todos os discursos aí para não dar certo. Aí você começa a procrastinar. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga aquilo que é importante, que
você precisaria de uma forcinha maior para fazer, para realizar. Mas como você está desmotivado por tanto medo, então é mais fácil não fazer. E ou você vai para outro padrão. Ao invés de não fazer nada, você começa a fazer para esconder uma falta. Esconder alguma coisa que você não está querendo olhar, você não está querendo visitar para resolver. Então é mais fácil se ocupar o tempo inteiro. E nem sempre se ocupar o tempo inteiro é com o seu projeto. Às vezes é se ocupar de outras coisas, de outras pessoas, para fugir daquilo que você queria concretizar. Tá bom? Então, esses comportamentos que não ajudam, que são destrutivos, fazem o cérebro entrar no modo sobrevivência. Qual é esse modo sobrevivência? Ele desliga algumas funções importantes de você para que você foque no que é essencial para viver. Então, por exemplo, você começa a ter esquecimentos, você começa a ficar totalmente no racional e não se envolver emocionalmente com algumas coisas, ou quando você se envolve emocionalmente com alguma coisa, você tem aquele desequilíbrio emocional gigantesco. Então, o cérebro, ele é muito sábio, né? A natureza, ela é sábia. Ela começa a desligar algumas funções para você manter-se nesse modo acelerado de ansiedade, de preocupação, porque o perigo é constante. Você pode ser engolida por um monstro, por um dinossauro que a sua mente está criando a qualquer momento. Então, você fica no modo alerta o tempo inteiro. E ficar no modo alerta o tempo inteiro é muito cansativo. E o Dr. Augusto Cury, ele chama de janelas killer a parte da nossa mente que se abre para olhar que tudo está uma catástrofe. Ela pega as referências de quando as coisas não deram certo na sua vida, pega as referências dessas projeções que você está criando de que as coisas não vão dar certo mesmo e começa a provar para você que tudo está dando errado. São as janelas killers, que o Dr. Augusto Cury, que é um psicólogo, psiquiatra, fala. Já o PhD de Stanford se chama Shizard Shamini. Ele escreveu um livro sobre inteligência positiva, que fala sobre os sabotadores internos que a gente tem. Ele listou 9 sabotadores com comportamentos bem particulares, sobre os quais a gente fica sob o controle o tempo inteiro. Uns mais fortes, outros mais fracos, mas o principal sabotador é o crítico interno. Tá? Dentro do coaching a gente chama de self 1, self 2. O nosso crítico interno, ele vem julgar a gente o tempo inteiro. E ele não julga só a gente, ele faz o julgamento de nós, do outro e do meio. Olhem a profundidade. As crianças, elas não têm isso desenvolvido. Elas ainda estão muito no cérebro sábio delas. O Shizard faz essa diferenciação. Nosso cérebro sábio, que é o nosso lado direito do cérebro, e o nosso cérebro crítico, que é o lado esquerdo do cérebro, que é o cérebro mais racional. Ele fica apontando o dedo para você o tempo inteiro, para os outros e para as circunstâncias. E colocando o que em você? Medo, preocupação, temor, autossabotagem, autocrítica. Coisas que não te ajudam a produzir. Muito pelo contrário, como eu falei, eles drenam a sua energia, fazem você se sentir insegura, faz você ter uma autocrítica com você e com o outro, assim, avassaladora, baixa a sua autoestima, põe você no modo de vitimização, enfim. É bem complicado lidar com isso, viver no modo sabotador o dia inteiro, o tempo inteiro. Tá? Então, os sabotadores e as janelas killers, por que elas existem? Ela tem uma função primária. Por que foi criado dentro da gente? Porque eles estudaram, os cientistas, e viram que esse modo sobrevivência que a gente vive, ele é justamente para nos poupar de perigos. Tá? Eu vou falar para vocês mais a fundo sobre cada sabotador, a função de cada um, o que eles provocam dentro da gente de comportamento, mas é o seguinte: imagina que você coloca a mão no fogo. Qual a primeira reação? Você puxa, né? Você fala, não, vou me queimar. E você tira a mão. Os sabotadores, o comportamento
crítico, ele veio com essa função primordial dentro da gente, de nos poupar dos perigos. O problema é que conforme a gente foi evoluindo como sociedade, os perigos não são tão gigantes como era na época dos homens das cavernas. Nós temos outros tipos de perigo hoje em dia. E ele fica o tempo inteiro te alertando que você está em risco, que você está em risco, que você tem que ficar quietinho, que você tem que fazer só o que é o básico para te manter dentro da caverna. E aí, por esse modo de te manter dentro da caverna, é como se você colocasse a mão no fogo e deixasse. Porque você já não percebe mais quando realmente tem alguma coisa de fato que ameaça a sua existência, ou quando é uma historinha do crítico, quando é apenas uma historinha que ele veio te contar, tá bom? Então, essa função de proteger dos traumas de infância, lembrando a gente que as coisas doem, como eu falei, como colocar a mão no fogo, ele tem essa função primordial de nos proteger, mas o problema é que às vezes pode viciar na dor. A gente fica viciado na dor e não conseguir avançar, não conseguir sair, tá? Tem uma música, não me lembro qual é a cantora, que fala assim, eu ando meio com medo que um dia ainda ache a tristeza normal. E é justamente isso que acontece quando a gente ou entra em depressão profunda ou fica no modo sabotador o tempo inteiro. É o normal. Você começa... Se alguém não vier te falar que você está sendo prejudicial a você mesmo, que você está se sabotando, se você não fizer essa leitura, se você não identificar, você vai viver a vida inteira assim, tá? Então é aí que a gente começa a ter problemas, começa a patinar nos negócios, começa a não avançar dentro dos projetos que a gente quer concluir, que a gente quer colocar no mundo, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Nesse livro da Chapeuzinho Amarelo, ela confrontou o principal medo dela, que era o lobo. Ela encontrou com o lobo. E o que ela fez? Como criança, ela começou a desmistificar, rir do medo dela. Ela começou a encarar esse medo como algo não tão real assim. E ela fez isso com todos os outros medos dela. Devagarzinho, ela foi olhando para cada um e quebrando esse medo, desmistificando e rindo deles. E aí ela conseguiu se libertar e avançar naquilo que ela queria viver. Brincar, uma vida de criança normal. Brincar, correr, pular, comer, se banhar na chuva, enfim. Ela começou a viver a partir do momento que ela olhou para os medos dela. E sabe aquela máxima, né? Ah, se der medo, vai com medo mesmo. A gente vai olhar para isso com mais calma aqui, porque não é bem assim, né? Tem pessoas que funcionam super nesse modo. Aí, tô com medo e eu vou. E aí vamos ver no que vai dar. Tem pessoas que, ok, se dão bem com isso. Tem pessoas que não conseguem, né? Talvez seja o caso de vocês, né? O Marcos falou que aquela música que eu citei é Recado da Joana. É isso mesmo, Marcos. E aí, como eu estava dizendo, né? Tem a máxima, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Para algumas pessoas funciona, mas para a maioria das pessoas não funciona. O que acontece? Fugir das emoções, fingir que não tem nada acontecendo, jogar essas sensações negativas para baixo do tapete, para escanteio, elas aumentam as suas chances de erro, né? As suas chances de lá na frente dar errado, você se frustrar no meio do caminho, porque você simplesmente ignorou algo que era muito latente, muito forte dentro de você. Aumenta a chance de retrabalho, porque conforme você erra, você tem que fazer de novo, porque você está operando no medo e não no seu modo sábio. Você fica instável emocionalmente, sabe quando você explode, entre aspas, à toa, né? Por coisas mínimas o copo transborda, porque você está cheio de emoções, de sentimentos não resolvidos, jogados para debaixo do tapete, inclusive o medo. O medo, ele é o pai de várias emoções negativas, como a ansiedade, como a vitimização, como eu falei, como aquela sensação de que, poxa, eu tô fazendo e não tá dando nada certo. Enfim, o medo, ele é pai de várias outras sensações. Além disso, você também, quando joga as emoções negativas para debaixo do tapete, você baixa a sua produtividade. O teu cérebro não tá no melhor dele. Você não consegue enxergar as coisas com clareza. E você também pode ter problemas de saúde, porque viver num estresse constante,
Seu cérebro está ali operando só no medo, no medo, no medo, no medo, no alerta, na ansiedade, no que pode dar errado, no que já deu errado no passado. Tudo isso gera problemas de saúde, problemas cardíacos, problemas emocionais com comida, enfim, vários problemas, tá? Então é melhor a gente observar quais são os recados que o nosso medo está trazendo para a gente e olhar com carinho para a solução, tá? Sair da síndrome do pensamento acelerado, que o Dr. Augusto Cury fala, sair das janelas killer, sair do modo sabotador, tá? Dentro do Vestida para o Sucesso, eu tô passando aqui para vocês bem rapidamente, mas dentro do Vestida para o Sucesso eu explico cada um desses conceitos bem profundamente. Mas é só para vocês terem uma noção sobre quais influências vocês podem estar vivendo o tempo inteiro e achando normal. Tá? Aprendeu a viver assim. É difícil, é duro, mas eu levanto e acordo com isso e levo a vida. Então, não precisa ser assim. Então, como que a gente faz para interromper o ciclo da autossabotagem que começa lá no medo e que é pai de todas as outras reações negativas aí na sua vida? Rose, seja bem-vinda. Denise, seja bem-vinda. Daniela Pino, seja bem-vinda. Todo mundo que está aí no Facebook. Hoje a gente está falando sobre como que você usa o seu poder interno para quebrar medos, angústias, receios que te impedem de avançar e colocar os seus projetos no mundo. Tá? E aqui a gente está falando agora já da solução, do ciclo da autossabotagem, como que a gente interrompe ele. Então, o primeiro passo é reconhecer as vozes dentro da sua mente. Tá? Como eu disse, o Cesar Chamin, ele fez esse mapeamento do nosso cérebro do lado direito e do lado esquerdo. Direito é o nosso sábio, o esquerdo é onde mora o crítico e todos os outros sabotadores. Quais são esses sabotadores? A gente tem o sabotador que ele mapeou e denominou, tá? São 9, eu vou passar aqui rapidamente com vocês. Tem o sabotador insistente, vocês vão identificando aí qual que pode ser o de vocês. Tá? Porque tem o crítico, que é o dominante, todo mundo tem. Esse que eu falei, que vem criticar, que vem falar, que vem julgar. Você, o outro e o meio, nunca nada tá bom. Você pode fazer o que for, que não tem nada prestando. Ele vem falar para você que é culpa sua. Tá? E os outros amigos dele. Nós temos uns mais predominantes, outros menos. Mas é importante você identificar qual é que está atrapalhando você de fazer aquilo que você quer fazer. Tá? Então tem o insistente. O insistente, ele adota medidas mais perfeccionistas que o normal. Aí ele fica ali dando dose extras de perfeição, exigência, e como ele nunca atende esse padrão de elevado de perfeição que ele insiste em alcançar, gera frustração. Então toda vez que você vai fazer um projeto, parece que não tá bom, não é ainda isso, precisa de mais. O seu conhecimento ainda não é o suficiente, fulano ainda não entregou o suficiente. Então, o insistente fica ali, insistindo que precisa mais e mais e mais. Tem o prestativo. O padrão de comportamento do sabotador prestativo é aquela pessoa que fica tentando agradar todo mundo. Ela fica agradando, fazendo uma benfeitoria para uma pessoa ali, ajudando a outra ali, para ser aceita, para ganhar amor, para ganhar admiração. Ela acha que ela só vai ser aceita, só vai ser bem-quista se ela ficar ali adulando os outros, tá? Então tem o sabotador prestativo. Tem o hipervigilante. O hipervigilante é a ansiedade 100% no controle. Ele já imagina todo o cenário do que pode dar errado e ele nem dorme, porque ele precisa bolar planos A mais B mais C igual a D para poder fugir disso daí que pode dar errado. Então, o hipervigilante, ele fica muito no futuro, no futuro, no futuro, e o que precisa fazer agora ele não faz, tá? Tem o inquieto, o sabotador inquieto. Ele acha que a satisfação dele só vai chegar na próxima atividade. Tudo que ele tá fazendo aqui na hora é meio chato. Então, só quando ele mudar de atividade, fizer outra coisa, é que vai ser feliz, é que vai ficar legal, é quando ele conquistar tal coisa que ele vai ter realmente realização. Esse sabotador do inquieto, ele fica buscando e nunca está satisfeito com o agora. Tem o sabotador controlador. Ele acha que ninguém faz nada certo, só ele. Então, ele se ocupa demais, vive sempre tendo que resolver problemas dos outros, ou fazer pelos outros, ou mandar nos outros, dar ordem, e ainda ir lá conferir se a pessoa fez certo, fez do jeito dele, e não fez, aí ele vai lá e faz. Vocês
conhecem pessoas assim, do jeito que eu tô falando? Talvez muito intimamente, talvez muito próximas a vocês, que tem esses sabotadores, ou você tem esses sabotadores. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, é o sabotador que assume o controle, que assume o comando. E tem mais, tem o esquivo. O que o sabotador esquivo faz? Ele evita o que é difícil, evita conflitos. Ele evita entrar numa discussão a todo custo, mesmo que aquilo que ele precisava conversar, aquilo que ele precisava defender, era justamente o que ia tirar ele do lugar, ia fazer ele se realizar. Tá? Então ele evita o que é difícil, o que é desagradável, não entra em conflito de jeito nenhum, aceita muito fácil as questões, as indagações dos outros, só para evitar o conflito. Tem o hiperrealizador, ele é bem parecido com o insistente, ele preza o desempenho para ganhar o respeito, para ganhar a notoriedade, a autovalidação dele. Ele só acha que ele não pode descansar. Ele só vai ser bem aceito se ele fizer muito, muito e mais e mais e mais. Uma grande chance de ele ter um perfil também daquele, como fala? Da síndrome do impostor. Ele nunca acha que ele é suficiente. Ele precisa sempre fazer mais e mais e mais e mais, porque senão vão descobrir que ele é uma farsa. Tem o sabotador da vítima, perfil vítima, que é aquela que, para ganhar amor, atenção, ele é extremamente emocional, extremamente emotivo e tenta ganhar a atenção aí através de chantagem emocional, de colocar os outros como culpado e ele como mártir, tá? E tem o hiperracional. O que pode acontecer quando você entra nesse sabotador do hiperracional? Para não sofrer, ele não lida com as emoções. Ele se afasta de tudo que pode provocar algum choro, algum sentimento mais profundo nele. Então, ele leva as relações meio frias, sem demonstrar muito sentimento, sem demonstrar muita empatia pelas coisas, para não sofrer. É um modo de sobrevivência, é um modo de se esquivar, tá? Então, dentro desses 9 sabotadores que eu falei aqui, anota qual que você hoje pode estar sendo dominado, qual hoje você pode estar operando a maior parte do tempo, tá? E como eu disse, os sabotadores, eles têm uma função primordial na nossa vida. Eles vêm do ego, eles vêm do crítico interno, que é o modo sobrevivência, o modo alerta da gente, de evitar os perigos. E a gente aprendeu, desenvolveu eles lá no comecinho da infância. E conforme foi passando o tempo, devido à nossa leitura de mundo, eles foram ficando mais fortes. E se a gente não colocar um basta neles, eles atrapalham demais a vida adulta, não deixando você realizar aquilo que você precisa realizar, porque, como eu disse, você nunca é bom o suficiente, nunca tá perfeito, nunca tá ok, nunca tá a contento, né? E qual é o segundo passo? É você colocar o seu cérebro sábio no comando a maior parte do tempo. Eu vou ensinar vocês já como é que vocês fazem isso, tá? Mas primeira coisa é identificar essas duas vozes dentro da cabeça de vocês. Quando a sua sabedoria interna vem falar, é um sussurro, bem baixinho. É uma intuição bem de leve, que às vezes você duvida dela. É um sentimento que aflora aqui dentro do seu coração, mandando você fazer alguma coisa. Aí depois vem o crítico e fala, não, nada a ver, você tá viajando na maionese, não é isso, deixa eu perguntar pro fulano o que ele acha, porque você não confia em você. Então, essas duas vozes aí, o crítico, ele grita, ele berra com você, ele te xinga, ele xinga os outros. E o sábio sabe quem você nasceu para ser. Ele sabe o que era para você estar fazendo. De vez em quando ele vem te lembrar disso. Mas ele não fica falando com você o tempo inteiro. Só quando você silencia a voz do crítico e procura ouvir o seu sábio. Tá? Então, todos os resultados que a gente tem na vida, eles partem de dois lugares. Ou do medo dos nossos sabotadores. Então, a gente reage no mundo com base no medo, com base na escassez, na falta, na angústia, na ansiedade. A gente age e reage no mundo ou com base neles, ou com base na nossa sabedoria interna, que é a escolha por amor. A nossa escolha por amor, ela não é inconsequente. Ela sabe que
A partir do momento que você disser sim para algo que pode beneficiar muito você, principalmente, em primeiro lugar, você, e depois ter um impacto, como, sabe quando você joga uma pedra num lago e ela faz aquela reverberação, né, faz aqueles círculos assim na água? Tudo começa com você. Tem que fazer bem para você primeiro, porque aí vai estar alinhado com o seu propósito de ser feliz, de ser abundante, de expressar isso através da sua vida para as pessoas que te cercam. Tá? Dentro do Vestida para o Sucesso, a gente fala muito disso, sobre como você olha primeiro para você, para depois você impactar as pessoas ao seu redor. Primeiro você tem que olhar para você. E aí, quando você cuida disso dentro de você, o que é que faria você muito feliz, o que é que traria benefícios, não só para você, mas para as pessoas ao seu redor, você sabe que você está agindo pelo amor. E não é egoísmo você pensar primeiro em você. É um caminho de expansão. É uma expansão de dentro para fora. É o seu melhor aflorando no mundo. Imagina o teu crítico interno ou outros sabotadores ali conversando com as pessoas o tempo inteiro. Porque é isso que acontece na maioria do tempo. É ele quem está falando por você, é ele quem está falando através de você, e é com ele que você conversa nas outras pessoas. Então, quando você pega uma pessoa muito crítica, muito ácida, tenha dó dessa pessoa, porque ela está totalmente dominada por uma angústia interna, por um medo interno, e tudo é um pedido de amor. Tudo na vida é um pedido de amor. Quando uma pessoa vem criticar, vem julgar, vem gritar, é só a criança dela que está amedrontada dentro dela, é só o chapéuzinho amarelo que está acreditando no lobo, que está ali conversando com você, tentando se defender. Tá? Deixa eu ver os comentários aqui. O Marcos falou, seria correto dizer que podemos ter todos esses, mas tem um ou outro que é mais atuante, muito mais que os demais? Sim, Marcos. Nós todos temos algum grau deles, tá? Mas tem um ou outro, pelo menos uns dois aí, que são os mais dominantes, além do crítico, tá? A Edna falou que eu tô certa. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda. Bom ver você aqui. E agora a gente vai para a prática. Peguem aí papel e caneta para a gente acionar agora o seu poder de superar os temores, superar as preocupações, colocando o teu cérebro sábio no comando. Tá? Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, vocês vão anotar as respostas. Depois você assiste a live e pega a pergunta direitinho, tá? Para você, se você quiser ter anotado. Mas agora você vai colocar só as respostas. A primeira resposta que vier na sua mente, tá bom? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, para você identificar como que você faz para acionar o seu poder e superar o medo, os bloqueios, os temores, é mapear o seu medo, o seu principal medo, e como é que essa voz acontece dentro de você, essa voz do seu crítico e dos seus sabotadores. Então, pergunta número 1. Qual o resultado que você está buscando na sua carreira ou no seu negócio? Isso precisa estar muito claro dentro de você. O que é que você quer com essa carreira, com esse negócio? O que você está buscando? Pergunta 2. Qual que é o seu maior medo? Você tem medo de quê nessa carreira, nesse projeto? É o seu lobo, aquilo que você está alimentando. Número 3. Qual que é o resultado que você tem hoje na sua vida por causa desse medo? Quais são as consequências negativas que você está precisando lidar diariamente, que você acostumou, que você começou a achar normal, mas que não é nada gostosinho e você sabe? Quais são as consequências negativas por causa desse seu medo? Anota aí. Pergunta número 4. Quais são os pensamentos que você tem constantemente que vem junto com esse medo? O que você pensa quando você pensa nesse medo? Provavelmente você pensa isso todo dia. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já tentei outras vezes. Ah, minha mãe falou que não é pra mim. Ah, meu marido sempre critica. Ah, eu preciso estudar, mas eu não tenho dinheiro. Coloca todos os pensamentos que vêm quando você sente esse medo. Identifica esse tom de voz aí dentro da sua mente que vem falar para você desse medo, que vem falar sobre esses pensamentos. Qual é o tom dessa voz? É uma voz que grita? É uma voz masculina? Uma voz feminina? Uma voz firme? Uma voz de vítima? É uma voz de reclamação? Que tipo de voz é essa daí?
que está dominando o teu cérebro na maior parte do tempo. Número 5. Quais são os sentimentos que vêm acompanhando esse medo? Quais são os outros sentimentos que você aflora em você na hora que você está sentindo esse medo? Pode ser ansiedade, pode ser angústia, pode ser vergonha, pode ser culpa. Enfim, você vai colocar aí, perceber, notar qual é o sentimento que acompanha esse medo principal que você mapeou. E aqui nessa fase do mapeamento, a última pergunta, porque a gente ainda tem mais coisa para fazer, mas nessa fase do mapeamento, a última pergunta é quais são os comportamentos que vêm junto com esse medo. Por exemplo, se esconder, né? Evitar eventos sociais, não fazer posts, né? Às vezes você já tem aí uma rede social, já tem um blog, aí você não faz os posts que você precisava fazer por medo do que as outras pessoas vão achar. Ou você não está marcando clientes, de repente você é terapeuta, de repente você é uma nutricionista, de repente você é uma artesã, você não está pegando pedido porque você tem medo de falarem que o seu trabalho está caro, enfim. Você vai mapear quais são os comportamentos que não estão te ajudando e que você está ficando mais presente para isso agora, né? Então, essa primeira parte do mapeamento ela é muito importante, porque como eu falei para vocês, é melhor você lidar com um inimigo conhecido do que você nem saber que você tem um inimigo, mas que fica ali te sabotando, te prejudicando o tempo inteiro. Então, identifica. Primeira coisa, a gente mapeou aí qual é o seu maior medo, o que ele está te impedindo, quais são as consequências negativas na sua vida, quais são os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos que vêm junto com esse medo. E agora, você vai pegar a folha e vai dividir ela no meio. E vai escrever, e se você fizesse isso que você quer fazer, esse seu sonho? Esse maior resultado que você está buscando aí dentro do seu trabalho, da sua carreira, seu novo projeto. E de um lado da folha você vai escrever se negativos, tudo que vier de negativo. E se eu marcar os clientes e eles não aparecerem? E se eu marcar uma palestra e não tiver número suficiente de pessoas? E se... Enfim, aí é você quem sabe os seus e se negativo. E se eu falar para o meu marido que eu quero ir para essa nova área, que eu quero investir em mais um curso e ele me criticar? Coloca todos os e se negativo. Do outro lado da folha que você dividiu, você vai escrever um e se positivo para cada um. E se eu falar para o meu marido que eu quero fazer um outro curso, uma nova formação, e ele falar, cara, vai mesmo. Quanto custa? Você já pesquisou? E se ele falar que eu vou ter que me virar e eu realmente conseguir me virar e vender coisas e se der muito certo? E se eu marcar uma palestra e sobrar gente do lado de fora? E se eu colocar esse projeto no mundo e ele tiver uma excelente aceitação e eu virar referência? Então, para cada e se negativo que o teu cérebro está alimentando, você vai construir um e se positivo, com várias referências, se possível, tá? Depois disso, você vai começar a acionar o teu cérebro sábio. Como você vai fazer? Porque é ele quem precisa estar a maior parte do tempo no comando para você acessar os seus reais poderes de eliminar aos poucos o medo, a angústia, o sofrimento e avançar na direção daquilo que você quer fazer. Então, vamos colocar o cérebro sábio no controle, no comando? Primeira coisa que você vai fazer é sempre voltar para o momento presente. O que é isso, Aline? Como a nossa mente fica muito acelerada, muito preocupada com os problemas, com os temores, com os medos, com os e se negativo, com as críticas, como que a gente silencia ela? É difícil, a gente não consegue parar de pensar. Existe uma técnica chamada mindfulness, que é total presença, você estar aqui e agora, simplesmente dentro do seu corpo. Eu ensino meu filho a fazer isso, porque ele está com 11 anos e eu já percebo que ele está muito ansioso, muito acelerado, muito no mundo virtual, e eu trago ele para o presente e ensino ele a prestar atenção no que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora? Vocês estão aqui comigo, vocês estão me ouvindo, vocês estão escrevendo, vocês estão ouvindo o som da minha voz. Eu quero que vocês fechem os olhos por um momento
e percebam, de olhos fechados, qual é o lugar que você tá aí na sua casa. Às vezes está me assistindo na cozinha, no seu quarto, na sala, no escritório. De olhos fechados, tenta lembrar do lugar físico que você tá, como ele é, onde os objetos estão. E agora você vai entrando para dentro do seu corpo. Presta atenção na posição que o seu corpo está. E respira fundo. E solta o ar. Mais uma vez, inspira. E solta. E a terceira vez você inspira. E solta o ar e percebe o peso do seu corpo. A roupa encostando no seu corpo. O cheiro do ambiente que você está. O seu tato, onde você está pegando, onde sua mão está encostada, onde seu pé está encostado. Paladar, você está chupando alguma bala, estava comendo antes de vir aqui nessa live falar comigo. Está com sede, o que tem aí, que sensação tem na sua boca agora? Respira fundo e de olhos fechados ainda, presta atenção na cor que você vê, mesmo de olhos fechados. É escuro, é claro, é vermelho. Então você começa a ativar os seus sentidos, os seus 5 sentidos. E também inspira e solta, inspira e solta. Quando você faz isso, você volta para o seu centro de equilíbrio e automaticamente os seus pensamentos diminuem a velocidade. Isso você exercita o músculo do seu cérebro sábio, o músculo do seu lado direito do cérebro. Isso é mais do que provado cientificamente, que a meditação, que o mindfulness tem resultados extremamente positivos na vida de qualquer ser humano. Tá? A gente fica mais equilibrado, mais atento, mais claro mentalmente. Então você começa, o teu cérebro a vida inteira foi treinado do lado esquerdo, do lado racional, do lado para prestar atenção nos perigos, no lado para ficar ansioso o tempo inteiro. Agora você vai, como numa academia, treinar o outro lado do seu cérebro. Tá? Porque quando você fortalece o músculo do cérebro sábio, automaticamente os seus sabotadores começam a morrer de fome, porque você não fica dando tanta atenção assim para eles. Você mapeou, você identifica quando ele vem falar com você, você escolhe prestar atenção no que ele falou, mas não dá tanta atenção assim, e você exercita o seu cérebro sábio. Quanto mais você exercita o seu cérebro sábio, mais a sua sabedoria interna vai vir falar com você. A sua sabedoria interna é a voz do seu coração. Não sou eu que estou falando isso, eu estou passando para vocês uma técnica que o Shizard Shamini, que é um PhD de Stanford, desenvolveu. Tá? É uma das técnicas que eu ensino dentro do Vestida para o Sucesso também. Então, a partir de agora, a partir de hoje, vocês podem começar a centrar, prestar atenção no agora, prestar atenção no presente momento, começar a sentir o tato, ouvir melhor as coisas, olhar nos olhos da pessoa que você estiver falando, sentir até a respiração da outra pessoa, perceber os batimentos cardíacos da pessoa que você for abraçar, da pessoa que você estiver junto. Pessoal que está no Instagram, vem para o Facebook Vestida para o Sucesso, porque já está acabando o tempo aí da live, tá bom? Até já! Como eu estava dizendo, você começa a se conectar com a sua essência. Você começa a fazer esse caminho para dentro. E é só quando a gente acessa e equilibra internamente é que a gente pode voltar para o lado de fora e expressar a nossa melhor versão. Eu tenho certeza absoluta que você não quer viver o tempo inteiro no modo sabotador. Que você não quer viver o tempo inteiro no crítico interno falando com as pessoas que você ama, falando com você, te criticando, te julgando, causando problemas de saúde. Eu tenho certeza disso. Para você, então, começar a sair desse modo, exercita o cérebro sábio. E agora, mais um exercício para você colocar aí na sua lista de exercícios diários, para você fortalecer os seus poderes e acessar esse caminho aí novo de sair do medo em direção ao amor, em direção àquilo que você quer colocar no mundo através do seu produto ou através do seu serviço. Imagine-se no melhor cenário que pode acontecer. Se você disser sim para tudo aquilo que você quer fazer e tudo aquilo que você quer realizar.
Imagine seu sonho no auge, o seu sucesso, as pessoas vindo te elogiar, ao invés daquelas críticas que o teu sabotador, que o seu crítico interno está falando que você vai receber. E pode ser que demore 6 meses, 3 meses, 1 mês, 1 ano, 10 anos. O tempo para isso acontecer é você quem vai colocar. Mas não agora. Simplesmente deixe o seu coração guiar. E imagine você feliz, realizado, com o espaço que você quer criar, trabalhando todos os dias naquilo que você quer expressar para o mundo através da sua vida, como uma extensão de você, um trabalho que seja a sua extensão. Como é essa extensão? Com certeza é da sua melhor versão. O teu cérebro sabe disso. Só que você, até hoje, não quis escutá-lo porque parecia utopia, parecia besteira. E agora você sabe quem é que veio contar para você que era besteira. Foram os seus sabotadores e os sabotadores de outras pessoas. E o teu sábio sabe que com as estratégias certas... Então vamos lá. O que eu estava falando é que agora a última técnica para passar para vocês hoje... legal. É a percepção consciente. Se as suas ações que você está colocando no mundo hoje estão partindo do seu medo, estão sendo baseadas como uma reação ao medo, ou como uma intenção baseada no amor, na sua sabedoria interna, naquilo que faz você ser feliz e as pessoas ao seu redor que são impactadas positivamente por aquilo que você faz também serem felizes. É um processo de expansão. Então, é uma autoanálise. Hoje eu escolhi, por exemplo, sei lá, fazer essa live, é um exemplo, né? Dar esse exemplo. Eu escolhi fazer essa live. Ela foi baseada num medo que eu tinha, de, por exemplo, eu vou perder seguidores. Ou no amor, eu vou compartilhar meu conhecimento, porque eu tenho muitos clientes no Brasil inteiro. Ela foi totalmente baseada no amor. Eu passei a semana preparando essa live, peguei todos os meus conhecimentos, peguei as técnicas que eu já aplico no Vestida, tem outras, mas eu trouxe algumas aqui para vocês. Então, a minha escolha de estar aqui com vocês foi baseada no amor. No amor pelo que eu faço, no amor por quem eu atendo, no amor pelo meu propósito de vida. E vocês vão começar a fazer esse tipo de análise para vocês também. E cada escolha diária que vocês fazem é o crítico interno e seus sabotadores mandando em você para você se comportar conforme o padrãozinho que o mundo quer, conforme o padrão de expectativa do sucesso alheio, ou se mesmo com as suas limitações, você precisa começar a colocar aquilo que você sabe, através do seu produto ou através do seu serviço, em favor de alguém. Do contrário, pode ser que você está guardando a lamparina embaixo da mesa. Tem uma parábola que fala sobre isso, né? Sobre você colocar a sua luz para iluminar um cômodo inteiro em cima da mesa, ou você guardar isso embaixo da mesa para ninguém ver a tua luz. Então, começa a partir de hoje a fazer escolhas mais conscientes. Se as suas escolhas estão pautadas no medo, nos sabotadores, na ansiedade e todos os sentimentos que não são bons, ou se está baseado na sua expansão, na sua criatividade, na sua intuição, naquilo que as pessoas no mundo estão precisando e que só você tem. Mesmo que seja um projeto que já tem mais gente no mundo fazendo, mesmo que seja um projeto que tem muita concorrência na sua cidade, mesmo que seja um projeto que tem muita concorrência na internet, por exemplo, marketing digital para coaches, né, é o que eu faço, mesmo que seja alta concorrência, só você faz do seu jeito. Só você tem a sua história. E as pessoas se conectam com quem você é. Com todas as suas qualidades, com todas as suas características, as pessoas voltam porque elas se conectam com você. E aí você só pode entregar um trabalho de excelência quando você está em flow, quando você está totalmente presente, quando você está totalmente entregue. E aí você atinge níveis de excelência. Fez sentido? Compartilha comigo o que você aprendeu aqui nessa live, o que foram as principais conclusões, os principais insights que você teve. E a gente já tá chegando no final. Compartilha esse videozinho aqui do final, que se você puder, chama as pessoas para cá, para nossa próxima aula, que vai ser dia 12/7.
Eu quero que vocês me mandem perguntas, me falem o que vocês sentiram, me falem o que vocês querem para os próximos temas, porque a gente tem muito assunto para conversar dentro dessa temática do Vestida para o Sucesso, que é autoconfiança, autoestima profissional, você colocar os seus talentos no mundo em favor de você e das pessoas que você veio para ajudar, empreender com propósito, usar a sua imagem ao seu favor, o seu marketing pessoal, para atrair as pessoas certas, para você ter mais e mais clientes, se conectar com quem você veio no mundo para ajudar e, claro, ser bem remunerado para fazer o que você faz e ter os primeiros degraus da independência financeira construídos com o fruto do seu trabalho, com os frutos daquilo que você ama fazer, tá bom? É isso, gente. Até a próxima quinta-feira. Mas eu quero que vocês compartilhem comigo quais foram os maiores aprendizados, que eu vou amar saber. Se não quiser compartilhar aqui no chat, né, no ao vivo, manda no inbox, manda no direct, que eu leio tudo e respondo, tá bom? Beijos!